Olá, bom dia. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023 e o objetivo desse vídeo aqui é fazer um registro de algo que eu descobri ontem. Acho que foi ontem. Esses vídeos vão ser sem edição mesmo, é algo próprio, não é algo para ser postado, tipo assim, para ganhar visualizações, likes, nada disso. É só algo pessoal mesmo e para as pessoas que eu quero partilhar o acesso, sobretudo minha família. Tá? Eu quero partilhar. Primeiro eu vou explicar por que me deu vontade de fazer isso. Nós não sabemos. Não sabemos quando. Assim, literalmente. Quando será o nosso último dia, enfim. E eu não queria que se perdesse isso que eu entendi, que eu aprendi. Não são pregações, não são palestras, só são reflexões, tá? Eu estava assistindo um podcast que minha senhora esposa, linda, maravilhosa, Fernanda, me apresentou, né? Como muita coisa que ela me apresentou. E nesse podcast de uma dona Marlene, esqueci o nome da mulher, ela citou uma coisa que me chamou a atenção. Eu, como curioso que sou, fui pesquisar. Não encontrei o que ela havia dito. Ela havia falado sobre um livreto que fala sobre como criar filhos por princípios e valores, baseado na primeira página da Bíblia. Que esses 7 princípios estavam lá na primeira página da Bíblia. E isso me chamou a atenção porque, assim, faz algum tempinho que eu tinha entendido que eu precisava viver por princípios e valores. Por entender que eu sou filho de Deus, eu entendi que aqueles 7 princípios e valores eram para mim. Por entender também que meus filhos, minha esposa, olharia para mim como um exemplo, né? Como modelo. Não sou modelo perfeito, longe disso. O modelo perfeito é Cristo, é Ele que precisa ser o modelo. Mas acabo tendo influência. E por essa influência, eu entendi que aqueles 7 princípios seriam para mim, para eu viver esses 7 princípios e com isso eu influenciar os 7 princípios, influenciá-los, né? Com esses 7 princípios. E eu fui procurar o livreto e eu não encontrei o livreto. E eu decidi fazer algo. Eu decidi procurar quais eram esses princípios que estavam lá na primeira página da Bíblia. Primeiramente, eu fiquei um pouco confuso sem saber se é a primeira página ou a primeira folha, porque a primeira página nós podemos pensar que é a primeira folha, né? Ou não, o primeiro rosto, na verdade. Gênesis, capítulo 1 e tudo que está ali naquele rosto ali daquela primeira menção. Ou, se primeira folha, frente e verso, né? O que está aqui, mas o que está cá também. E eu segurando a folha assim. Daí, eu
estudei o primeiro lado, né? A primeira página. E estudei a primeira folha. E eu encontrei 28 princípios. Provavelmente tem mais. Mas eu encontrei não 7, eu encontrei 28 princípios. E são esses princípios que eu vou fazer esse registro aqui através de vídeo. Vou fazer o upload no YouTube. E vou compartilhar aqui. Até mesmo para eu posteriormente visualizar, para um filho, para minha esposa, enfim. Para qualquer um que tenha acesso a esse material, inclusive eu mesmo, lembrar desses princípios e acompanhar e poder verificar lá que de fato eles estão lá. E o fato é que a sensação que eu tive foi que se nós colocarmos em prática esses princípios, a nossa vida vai ser uma vida espetacular. E também é um desses dos motivos pelo qual eu estou fazendo esse registro aqui. Estou fazendo esse registro é para fazer um ciclo de 28 dias estudando sobre eles. Como eu disse, eu vou aqui falar cada dia, né? Eu vou falar de um princípio a cada vídeo, vou chamar de episódio, eu vou falar de um princípio. E eu vou comentar o que eu entendi sobre esse princípio. Não vai ser algo grande, não vai ser algo eloquente, estudado, mas vai ser o que eu entendi. Tá? O que eu entendi. Tá bom? E é isso. De introdução é isso. Expliquei qual o motivo, qual é a intenção. E eu já vou começar. Falando sobre o primeiro princípio que eu encontrei. Eu listei eles aqui. Aqui e cá, são 28 no total. Na primeira página, aqui nós temos 16. E depois temos mais uma quantidade no segundo lado da folha. Tá? Bem, o primeiro princípio eu encontrei em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler e você vai entender. Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o princípio que eu encontrei aqui é a fonte de todas as coisas. A fonte de todas as coisas é Ele, Deus. Eu nasci ouvindo falar sobre Deus. Eu tive algumas experiências, eu me lembro muito bem que eu não lembro a idade, mas eu lembro o fato que no retiro da congregação dos adolescentes, eu tive uma experiência um tanto quanto infantil, mas foi uma experiência que marcou. Que eu sempre me lembro disso quando eu vou comentar de experiência com Deus, eu me lembro desse fato. Nós estávamos em uma zona rural, não me lembro onde era direito. Acho que fomos para passar um dia só.
não fomos para dormir nem nada, não. Eu estava com um cara que era meu amigo na época. Quando eu digo era, não é que a gente deixou de ser amigo, é que a gente se afastou, né? Nós crescemos. Tenho uma consideração por ele, que é o Rafael Monteiro. Nós estávamos meio que jogando bola ali na frente da casa e o pessoal todo se afastou. O pessoal se afastou e estavam todos juntos, né? Todos juntos, que eu digo que o pessoal estava junto, nós estávamos meio que à parte. O pessoal se afastou e sumiram. E nós ficamos ali distraídos com a bola. E nós perguntamos, cadê o pessoal? Ah, eles foram para o rio. E eu falei, opa, rio? Tem rio, tem água. Nesse calor, tem como a gente se refrescar. E nós decidimos ir em busca do pessoal, perguntando, para que lado? Como é que faz? Ninguém sabia muito bem explicar, eles saíram nessa direção. Nós fomos. Fomos nessa direção. E não era muito perto o rio, também não era muito distante. Talvez algo 1 quilômetro e pouco, mas para quem está a pé e não sabe para onde vai e tem várias possibilidades, poderia ser um erro que ia ali gerar um transtorno, né? Um vai e volta, um se perder talvez, enfim. Nessa época eu já tinha uma boa geolocalização, eu já conseguia pelo menos voltar pelo caminho de onde eu fui. E no meio do caminho nós ficamos em muita dúvida se estávamos no caminho certo. E eu fiz assim, Senhor, falando com Deus, né? Senhor, se nós estamos no caminho certo. Era um lugar árido. Um lugar que nós olhávamos assim e não via nada, só calor, terra e uns matinhos assim, uns gravetos meio seco. E nós olhávamos e não víamos muita coisa. E eu falei, se estivermos no caminho certo, eu quero ver um pássaro. Quando eu fechei a boca, um pássaro passou. Não sei que pássaro era, mas eu olhei para Rafael, Rafael olhou para mim e nós continuamos no caminho, porque entendemos que era a resposta. Naquela hora eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, pássaro pode passar a qualquer hora, pode ter sido uma mera coincidência, mas vamos. Estamos no caminho certo. E fomos. Chegando lá, mais à frente tinha uma bifurcação. Nós estávamos indo na estrada e tinha um ponto que ia para a direita e outro ponto que ia para a esquerda. Nós não sabíamos qual destino tomar. E mais uma vez eu falei, Senhor, se estivermos no caminho certo, o céu estava limpo. Se estivermos no caminho certo, faz chover. E eu senti gotículas, pingos de água em mim. De onde veio, eu não sei. Não sei se foi um pássaro que mijou, não sei o que foi que aconteceu. E eu olhei para Rafael, Rafael olhou para mim e falou, você sentiu? Senti. Os dois sentiram. Os dois estavam perto um do outro. Eu acho que Rafael até hoje não lembra. Na verdade, até hoje não. Eu acho que ele não lembra dessa história. Eu vou perguntar para ele. E seguimos
tomamos o destino que estávamos naquela bifurcação que escolhemos. E caminhamos mais um pouco, ficamos em dúvida, né? Nós não víamos baixada nenhuma, não víamos nada. E mais uma vez eu falei, era um silêncio. E eu falei, Senhor, se tivermos no caminho certo, faz a gente ouvir um barulho. E naquele momento, eu vi o pessoal gritando no rio. E eu de novo olhei para Rafael, a Rafael olhou para mim. O senhor ouvi, eu acho que o pessoal no rio. Nós fomos seguir na direção e encontramos o pessoal. E já encontramos o pessoal saindo do rio. Mas aquela experiência me marcou. Era algo bobo, de criança, que eu não sabia explicar. Poderia ser 3 coincidências, pode ser até hoje. Mas quando as pessoas falavam de experiência com Deus, era daquele dia que eu me lembrava. Porque eu não me lembrava de outra situação. Eu não me lembrava de outra situação que eu tivesse tido uma experiência com Deus. E o tempo passou. E eu cresci. Cresci não, né? Eu fiquei mais velho. Que eu não cresci. 1,64 m não é a altura de gente. É a altura de menino. Tem muito menino que é mais alto que eu. Mas tudo bem. Isso não significa muita coisa. E o fato é que eu fui ficando mais velho, fui passando por algumas situações. Quando eu olho para trás, para aquele dia, eu consigo entender algumas coisas. Eu consigo tirar algumas lições. E uma delas é exatamente do fato de nós termos saído, termos tido aqueles 3 momentos pontuais no caminho e ter chegado lá e o pessoal já estava voltando. Já está voltando. O que eu tiro de lição disso é que o caminho... O pessoal fala, né? Tem um ditado que diz que o bom da viagem é o caminho, é o trajeto. São as coisas que você vê, são as experiências que você tem, são as pessoas que você encontra. E é isso. Eu entendi que a experiência que eu iria ter no trajeto, para mim, não sei para Rafael, mas para mim foi muito mais importante do que ter chegado de fato ao rio, que ter tomado banho no rio. Então, esse trajeto
é muito importante. E ontem eu fiz um post falando a respeito do 2023 e eu falei exatamente isso, que a vida, ela é como uma viagem e os anos são como as milhas que nós percorremos. E hoje, dia 1º de janeiro de 2023, eu quis vir aqui gravar esse vídeo para deixar registrado a intenção e esse primeiro princípio, a fonte. Naquela época a época da história que eu contei, né, eu conhecia a fonte de ouvir falar. Hoje é algo que eu não consigo descrever, eu só consigo sentir. Eu converso com ele todos os dias. Eu sinto a presença dele todos os dias. Quando eu faço algo que não agrada a ele, eu sinto. E eu fico triste, eu fico com vergonha. Eu fico querendo me esconder. Ainda em Gênesis, a gente vai conversando aqui no decorrer desses 28 dias, mas ainda em Gênesis, conta a história narra, né, o fato a respeito de Adão. E me chamou muita atenção quando Adão se viu nu, ele se escondeu. E é dessa forma que eu me sinto quando eu traio. Quando eu traio a confiança, nem sei se é confiança, que a onisciência, a onipresença, a onipotência dele, eu acho que não sei se ele confia em mim. Mas ele me dá confiança. É um negócio paradoxal, talvez. Mas mesmo eu não merecendo, ele me dá confiança. É isso. Mas quando eu traio, eu me sinto muito envergonhado. Tá? Mas o fato é que hoje, eu não me lembro a época que eu estava, a minha idade naquela época, mas hoje com 34 anos, caminhando para 35, hoje dia 1º de janeiro eu faço 35, dia 5 de maio. Então caminhando para 35, eu posso dizer para você que eu tenho um relacionamento com a fonte, com Deus. Eu consigo enxergar a importância dele para mim. Por quê? Porque eu consigo me ver nele. E eu consigo ver ele em mim. Uma coisa que me ajudou muito, muito, muito mesmo, a descobrir a essência dele, descobrir quem é ele. Eu ouvi sim algumas pessoas, mas eu não ouvi essas pessoas no intuito de buscar respostas. Eu busquei sim algumas referências, algumas pessoas que eu fui gostando das coisas que eu ouvia. E passei a ouvi-las em algumas pontuações que elas faziam. Mas dessas coisas que eu vi, eu sempre buscava uma coisa. Eu buscava coerência. Mas coerência com o quê? Com isso aqui. Algumas pessoas falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Outras dizem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia só é um conjunto de livros. Ela contém a palavra de Deus. Para mim, as duas estão certas.
O fato é que a Bíblia, para mim, é uma bússola. E voltando a falar daquela senhora Marlene, no mesmo vídeo que eu estava assistindo, Marlene Guerrato, se eu não me engano. Guerrato. Acho que é. Ela falava uma outra coisa muito interessante. Que ela estava escrevendo um livro. Ou ela tinha escrito, ela tinha editado um livro que é O que levar na mochila da vida. E tem muita relação com a fonte. Ela conta que somente 2 coisas você precisa levar na mochila da vida. A primeira delas é a sua identidade. A nossa identidade, nosso RG, ela fala a respeito de quem nós somos. Ela tem várias informações ali. Data de nascimento, filiação. Tem várias informações. E quando você leva a identidade na sua mochila da vida, você sabe quem você é. Identidade foi um dos princípios que eu encontrei. Acabei falando um a mais, né? E eu vou compartilhar sobre ele posteriormente no dia dele. Mas a segunda coisa que você precisa levar na mochila, primeiro, a identidade, segundo é a bússola. E como é que você leva essa bússola? Aqui. Mas é olhando e dizendo, não, eu gosto, a palavra de Deus, ou contém a palavra de Deus, e eu gosto. Não. O salmista, ele fala assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, para eu não trair a tua confiança, para eu não gerar um desgosto em ti, para te ver alegre, contente, satisfeito comigo. Esconder a palavra no coração significa estudá-la, procurar entendê-la, procurar fazer dela uma ferramenta de relacionamento contigo. E foi isso que me ajudou muito nesse meu processo de hoje andar com ele. Fala assim, Jó falava, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E essa reflexão que eu quero deixar, sem dar muitos detalhes, mas falar para você que não tem ninguém que consiga explicar para você quem é ele. Mas se você fizer o que eu fiz, que é não ouvir ninguém e ir direto na fonte. Se a fonte é ele e aqui ou está contida a palavra dele, eu mergulhei aqui. Eu não procurei, e não é fazendo propaganda, mas está até quase apagado aqui. BKJ, é Bíblia King James, Bíblia do Rei James, a versão 1611. Me falaram a respeito dessa versão, que é uma tradução encomendada pelo rei James. Não sei de onde ele era rei,
mas ele queria que fosse o mais próximo do original. Antes de gravar esse vídeo, eu até comentei com o Fernando aqui, eu falei, eu queria uma Bíblia no original, em hebraico e em grego. E eu queria poder entender. Porque uma coisa que esse princípio me ensina muito é: busque a fonte de tudo. Procura entender, tá, e o que é que tá por trás disso? E de onde foi que veio isso? Pode parecer que nem criança perguntando, mas por quê? Mas por quê? Não tem problema. Você viu? Barriga. Com fome. Procura descobrir o porquê das coisas. Aqui encontrei muitas respostas. Muitas. Estou encontrando ainda várias. Mas enfim, primeiro princípio em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse primeiro princípio é a fonte. A fonte de todas as coisas é o próprio Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Até a próxima.